Graças a Deus, privilégio estar aqui, privilégio mesmo, alegria, né, poder compartilhar alguma coisa e contribuir, né, com aquilo que é a nossa vivência com Deus, e ainda mais em cima desse tema aí que a gente vai estar compartilhando. Para mim é de extrema assim, relevância e gratidão também a Deus a gente poder refletir, depois conversar um pouco sobre isso. Eu acho que há muita coisa a ser meditada a respeito disso. Talvez seja uma das coisas que gera mais conflito na nossa vida e que tem talvez assim dificultado, né, um pouco assim a igreja encontrar de fato assim aquilo que é a sua vocação, o seu lugar, o seu entendimento a respeito de si próprio. Essa questão do visível e do invisível, quando a gente fala aqui de organismo e organização, eu creio que passa um pouco por esse dilema e essa dicotomia, essa crise de entendimento que se criou lá a partir do pecado, né? Como a gente entender aquilo que era o propósito e continua sendo o propósito original de Deus. Quando Deus propõe uma expressão estética, né, de um valor, de um princípio, de uma consciência. Quando Deus se propõe e diz, olha, eu quero fazer uma imagem que corresponda, que seja a tradução, que seja a manifestação, que seja a expressão visível de quem nós somos. Então isso é uma ideia de Deus lá. E o único ser, a única parte de toda a criação, de todo o universo, que tem essa responsabilidade, que tem essa possibilidade como responsabilidade, é o homem. Então Deus quer, através do homem, esse Deus que quer se fazer homem e ser homem, e através disso criar e manifestar uma imagem, tornar suas virtudes, tornar sua natureza conhecida, e conhecida num aspecto não de observada, não no sentido de contemplada, mas conhecida no sentido de experimentada, vivenciada. Então, o pecado é exatamente a não compreensão disso. Às vezes a gente pensa que pecado é um erro, né, que o homem tenha cometido no passado, e não é nada disso. O pecado, a conceituação de pecado não pode se restringir a definições de certo e errado. Na verdade, o pecado vem dessa incompreensão, da gente não entender aquilo que estava no coração de Deus, não responder ao que está no coração de Deus, portanto não ser responsável com aquilo que é a missão de Deus em nós, através de nós. Então nós demos uma resposta equivocada. E essa resposta pode até ser certa. Talvez as nossas piores respostas sejam as respostas certas que nós estamos dando para compensar a nossa ignorância. Então é o certo que a gente procura para compensar a nossa carência. Então, o homem, ele vai em busca disso, né? Ele vai em busca de preservar, de manter, né, de alimentar o visível, e não o invisível, e não a consciência. Então, na medida em que o homem passa a ser um ser estético e não de expressão estética, a estética dele está corrompida. Então, já não há mais sentido na aparência. Então, a definição de pecado, ela tem um precedente. O homem peca porque a mulher viu. Ela foi despertada para o aparente. O homem e a mulher. O homem, né, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Então, a partir do momento em que nós nos deixamos levar pelas aparências, pelo que é aparente, nós nos equivocamos a respeito daquilo que é o verdadeiro sentido e propósito da vida. Então há um precedente para o pecado. E às vezes a gente quer ficar aqui como o próprio homem, a gente quer ficar aqui acertando na receita o que está certo, o que está errado, e a gente acaba não prestando atenção naquilo que é o precedente, né, aquilo que vem antes. E o que vem antes é uma corrupção do entendimento. O homem foi corrompido no seu entendimento a respeito daquilo que é o verdadeiro propósito da vida. Então, o aparente não é o fim a ser mantido.
O aparente é o meio pelo qual a virtude se revela. Então, se não há virtude, não há sentido no aparente, não há sentido na estética. Então, a estética corrompe a partir do momento que ela tende a satisfazer nossas carências e não a corresponder às nossas convicções. Então, muitas vezes, nós usamos a aparência para compensar nossa carência e não para traduzir nossa consciência. E é esse equívoco que a gente enfrenta em relação àquilo que é o aparente, aquilo que é o estrutural, aquilo que é a organização, faz com que a gente se perca em todas as áreas da vida e não apenas na questão no quesito igreja. Né? Na verdade, a igreja está sofrendo essa corrupção a partir de uma estetização das relações. Então, eu queria ler com vocês o que está lá em Efésios, no capítulo 4. Né? Eu vou pôr esse negócio aqui mais para o lado. Aqui. Esse banquinho aqui foi projetado para gente mais magra, então ele afundou muito. Né? A gente já vai sofrendo todo tipo de bullying quando sobe aqui. Né? Não tem escadinha. Pessoal, aí os PNE é pena, né? Então, assim, aqui em Efésios, que é um texto que nos inspira muito, eu queria ler com vocês aqui a partir do verso 7, no capítulo 4, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com vistas o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia, induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é importante entender isso. Pode deixar. Isso aí é melhor, velho. Os caras esperam no sujeito, né? Pronto. Não, agora não. Espero que não seja preciso. Então, nossa, isso é alto, hein? Vai descontando o tempo. Pronto, será que agora vai? E a miséria é que está tudo isso sendo filmado, né? Não é? Já senti aqui o drama. Eu tenho um banquinho lá na minha congregação que quando eu sento nele, minha mulher tem que tomar Exordil, porque senão ela infarta. Não é verdade? Eu sentar no banco, ela entra em oração. Por isso eu mantenho o banco para melhorar o nível espiritual da pregação. Porque quando eu prego, ela fica o tempo todo orando. E... É ou não é, Bebel? O Bebel está ali, na verdade, é um estresse total. Eles mudaram a cadeira, me arrumaram a mais confortável, mais seguro, o nível da pregação baixou. Então, é importante a gente entender isso. Se o projeto de Deus em fazer o homem perfeito. É importante entender que Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. E Deus trabalha para que a missão que Ele estabeleceu para Ele mesmo se cumpra. E a missão de Deus é formar o homem pleno, perfeito. Essa é a missão de Deus. Tudo que Ele fez, todo o projeto da criação
é um cenário, é um útero para formar, para gerar o homem perfeito. E esse homem perfeito é um ser relacional. Ele não é uma individualidade, ele é uma pessoa. Esse homem perfeito, ele é um ser consciente. E ele é um ser consciente da pessoa e não da individualidade. Então, Deus está gerando uma família. Por que Deus está fazendo isso, segundo a palavra de Deus? Porque Deus é amor, essa é a definição. Deus é amor e Ele não quer ficar sozinho. Então, quando Deus diz não é bom que o homem seja só, Ele está produzindo uma definição de si próprio. Ele está dizendo que Ele é uma pessoa, Ele não é um indivíduo. Deus não está individualizado no seu poder, mas Deus está personalizado no seu amor. Vou repetir. Deus não está individualizado no seu poder. Ele está personalizado no seu amor. Por isso que Ele é o Deus nós. Ele é o Deus façamos. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele é uma relação. Então, quando Deus está criando o homem, Ele não está criando a individualidade. Ele está criando uma pessoa. Um ser que tem consciência de relação. A gente, às vezes, se perde lá no texto bíblico, né? E a gente acha que aquilo tudo é uma narrativa, é uma narrativa temporal apenas, e não é, ela é uma narrativa filosófica. Ela está dizendo primeiro da vontade, a vontade que gerou tudo. É importante entender que Deus é Deus sobre todas as coisas, não pela quantidade do seu poder, mas é porque Ele é uma vontade antes de todas as coisas. Não interessa quanto poder Deus tenha. Interessa que esse poder é a vontade que gerou todas as coisas. Interessa que Deus está no princípio. Então o texto da criação diz no princípio. Então às vezes a gente fica pensando que seria necessário todo o poder. Não, é necessário consciência a respeito de toda a vontade. Não adianta eu tentar experimentar todo o poder se isso não produz uma consciência de quê? De vontades. É importante entender que o que estava no princípio não era um poder, era uma vontade. O que criou todas as coisas não foi um poder. Foi o poder no princípio. Então o que criou todas as coisas foi uma vontade. Amém, amado? E às vezes nós estamos numa relação com Deus procurando o quê? Poder para resolver nossas carências. E não procurando entender qual é a vontade. Então, às vezes, eu tenho uma vontade e a minha vontade gera uma demanda de poder. E eu penso que Deus completa a minha falta de poder para que eu realize minha vontade. Amém? Eu planejo algumas coisas e me falta poder para realizar tudo que eu planejei. Eu vou buscar em Deus o poder para fazer minha vontade. Não, amado. Entenda que Deus é Deus não pelo seu poder, mas Deus é Deus pela sua vontade. E era uma vontade de não ser só. Amém? Então, o que está gerando todas as coisas é a vontade de Deus de ter uma família. Acho que para Deus, Deus não curtiu o fato de ter o poder e não ter o quê? Uma relação. E a gente começa a entender o quê? Por que Deus trabalha tanto? Outro dia eu perguntei isso para um líder lá de uma igreja que está morrendo lá de tanto sofrer lá. E aí a gente estava tentando conversar com essa pessoa a respeito de uma perspectiva mais relacional de igreja. Aí no final ela falou assim para mim, essa pessoa falou assim, mas eu achei que você ia me ajudar, que você ia me dar assim, uma solução para o meu problema lá. Você fica aí falando de relacionamento e de amizade, família. Do jeito que você está falando, então eu vou lá enfrentar minha realidade lá. Do jeito que você está falando, não vamos deixar de ser igreja, vamos ser só amigos. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, mas escuta, deixa eu só entender. Mas a ideia não era essa, não? Que agora eu estou precisando de ajuda. Aí eu fiquei pensando no grau de sofrimento dessa pessoa, porque isso é um líder, é alguém que está lá levando o evangelho para os outros. E a conclusão que ela chegou, isso é dramático, gente. Isso é um drama violento. Ela falou, do jeito que você está falando, não vamos deixar de ser igreja, vamos deixar de ter culto e vamos ser só amigos.
Tá vendo? Aí eu perguntei para essa pessoa, falei, escuta, por que você acha que Deus trabalha tanto? Que ele tem uma tarefa? Se Deus trabalha tanto que ele tem uma tarefa, ele tem um patrão. Então eu quero conversar com o patrão dele, não quero conversar com ele. Eu quero conversar é com quem mandou Deus trabalhar desse tanto. Eu quero conversar com o patrão, aí, com quem está mandando esse negócio. Para que Deus trabalha tanto? Deus trabalha pela família. Por isso que Deus trabalha tanto. Ele trabalha pela relação, ele não trabalha pelo serviço. Deus não tem uma tarefa. Ele tem um propósito. Amém, amado? Ele não tem uma obrigação, ele tem uma vontade. A vontade de ter uma família, de ter uma relação. E servir essa relação. Então, esse Deus façamos, diz façamos o homem. E assim Deus criou. Então o texto diz que Deus criou. Então há uma vontade, essa vontade é revelada, façamos. E aí, esse façamos se torna um projeto. E Deus cria. E ele diz, esse homem será uma relação. Esse homem será um homem e uma mulher. Esse ser não será um indivíduo. Então, o homem já foi criado uma relação. E aí os verbos são façamos, criou e formou. Então, quando Deus finalmente vai dar forma, na forma, ele começa a partir de uma individualidade que vai se sacrificar em favor de uma relação. Amém, amado? Amém? Então há uma vontade, façamos. Façamos o quê? Algo que possa tornar visível quem nós somos. Amém? Então a vontade era Deus dar visibilidade à sua natureza, às suas virtudes. Então o que vai dar visibilidade à natureza e às virtudes de Deus? Uma relação. Amém? Então Deus criou uma relação porque Ele está dizendo que a relação é a única forma de dar visibilidade às suas virtudes. Glória a Deus, amado. E a missão de Deus era dar essa visibilidade, era compartilhar isso, era comungar isso, não querer isso só para si. Amém? Então ele gera essa relação. E essa relação, ela é formada a partir do sacrifício da individualidade em favor da pessoa. Então Deus forma o homem, depois esse homem entra em estado de morte para dar vida, conceder conhecimento e revelação a outra parte da pessoa. Amém? Então não é um indivíduo se sacrificando em favor de um indivíduo. É a pessoa sacrificando a sua individualidade na formação da pessoa. Amém? Está rápido aí ou você está acompanhando? Então não é um indivíduo sendo sacrificado por outro indivíduo. É a pessoa entendendo a importância de sacrificar a sua individualidade em favor da pessoa. Então é uma consciência de pessoa produzindo todo tipo de sacrifício em favor da pessoa, da relação. Não é a individualidade sendo sacrificada em favor de um outro indivíduo, onde não haveria relação, haveria só sacrifício. Então não é quanto eu me sacrifico em favor de um outro indivíduo. Não, é quanta consciência eu tenho da relação a ponto de produzir isso em mim todo sacrifício. Não é quanto, é todo. Todo sacrifício em favor da pessoa. Amém? Então não é uma imolação. Não é uma penalização. É uma oferta. É uma oferta da consciência. Então não é a minha demanda de poder, é a minha consciência de natureza. Eu estou formando a pessoa. Então tudo que Cristo fez aqui, e tudo que Ele deu, todo o dom que Ele deu para nós, visava o quê? O exercício do ministério. Qual é o ministério? A pessoa. O ministério, a missão é a formação da pessoa. Que pessoa? A pessoa perfeita, que tem consciência de todo, que tem consciência de corpo. Essa é a pessoa perfeita. A pessoa perfeita é aquela que não vive em função da carência do indivíduo, mas vive em função da consciência da pessoa. O que você busca na relação?
Traduzir a consciência que você tem de pessoa ou satisfazer a carência do indivíduo? O que é o outro na sua vida? A oportunidade de você traduzir toda a sua consciência que você tem a respeito do nós, ou você busca no outro indivíduo a possibilidade de satisfazer o seu eu. O que você é como personalidade? Um nós ou um ajuntamento de eus? Porque às vezes a gente acha que um nós é um conjunto de eus. E não é. Amém, irmãos? Amém? Então, essa consciência da pessoa, da relação, ela tem que antecipar, ela tem que ser o princípio, o fundamento. Então, a nossa fundamentação, ela é subjetiva. E o nosso problema é que nós optamos por uma fundamentação o quê? Objetiva, pragmática, visível. Esse foi o nosso pecado. O nosso pecado foi nos relacionarmos com a vida a partir do que nós percebemos e não a partir do que nós conhecemos. Vou falar de novo, devagar. Nós passamos a nos relacionar com a vida a partir do que a gente contempla, do que a gente percebe, do que a gente examina, do que a gente investiga e não do que a gente conhece. Então, deveria ser o conhecimento que eu tenho de Deus, que deveria ser o determinante da minha relação com as pessoas. Mas muitas vezes não é. É a relação que eu tenho com as pessoas que determina o tipo de conhecimento que eu quero ter de Deus. Por exemplo, uma mulher difícil faz eu orar mais. Não deveria. Está entendendo o que eu estou falando? Não? E geralmente eu vou orar mais para falar de quem? Dela. Aí que ficou pior. Porque eu quero que Deus me empreste poder para mudar quem? Ela. E é nesse momento que a gente, sem perceber, coisifica. Porque aí, tudo passa a ser um quê na minha vida. Aí as pessoas passam a ser um quê problema, um quê desafio, um quê frustração, um quê desapontamento, um quê amargura, um quê satisfação, um quê estímulo, um quê desânimo. Está entendendo o que eu estou falando ou não? E aí deixa de ser um quem, consciência de pessoa. Então toda vez que eu encontro alguém, eu tenho que encontrar no desejo de saber que esse encontro vai produzir o quê? Conhecimento. E que nesse encontro eu tenho a possibilidade de conhecer coisas que eu não conhecia. Ou seja, esse quem encontro vai me estimular a conhecer coisas da minha vida que eu não sabia. E principalmente a partir da carência do outro e não da minha. Amém? Então, na dificuldade que o outro me apresenta, eu posso conhecer a meu respeito coisas que eu não conhecia. Amém? Do tipo, eu posso conhecer uma certa paciência que eu não sabia que tinha. Amém, irmãos? Amém? Simplesmente porque eu estou me entregando a essa consciência do nós. Eu estou na construção da pessoa. Eu quero essa pessoa perfeita. Então, eu enchendo de dentro para fora, de baixo para cima. E não ao contrário. Nós estamos querendo encher de cima para baixo, de fora para dentro. Eu estou sempre buscando no outro o que me falta. E não tentando encontrar em mim para que eu seja pleno. Então, quando é que eu vou ser pleno? Quando eu estiver totalmente projetado para a relação. Amém, mano? Amém? Quando todos os meus espaços vazios forem sendo preenchidos como? De dentro para fora. Glória a Deus, mano. Numa forma de conhecimento do homem que eu fui feito para ser. Na relação. Amém? Então, quando Jesus estava falando de igreja, era disso que ele estava falando. Ele estava falando de uma família. Ele estava falando de um povo com consciência de todo, de pessoa. Por isso ele usou a expressão minha igreja. Então Jesus não está inaugurando o termo igreja.
o termo igreja já era um termo conhecido, que era eclésia, que era assembleia, que falava de todo tipo de reunião humana. Então, como o homem tem na sua essência uma natureza relacional, esse homem procura, ele tem necessidade da relação. Então, esse homem não sabe ser sozinho. Mas como ele procurou na estética a sua razão, como ele inverteu o sentido da sua existência, ele foi para o objetivo, em vez de conhecer o subjetivo, em vez de tentar conhecer o homem que ele é para a relação, ele tentou buscar o que lhe faltava. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém? Amém, mano? Esse homem se perdeu na missão de Deus, que era construí-lo, que era fazê-lo, que era formá-lo. Quando Deus disse façamos, aquilo não é um ato conclusivo. Amém, amado? Aquilo é um presente contínuo. É um façamos até que seja feito. Quem é esse homem que Deus disse façamos? Era Adão? Não, é Cristo. Então Deus estava fazendo esse homem, e esse homem que vai ser concluído em quem? Em Cristo. Cristo é o homem perfeito. Cristo é o homem está consumado. Porque ele é esse homem totalmente voltado para quê? Para a relação. O nome dele é oferta em favor dos outros. Amém? Ele não vive para si. Esse é o homem. Então, Cristo é o meu Salvador, não é porque ele resolve o meu problema de poder. Cristo é o meu Salvador porque ele resolve o meu problema de consciência a respeito do propósito da relação. E, no entanto, nós estamos procurando em Jesus o Salvador e não em Cristo. Que nós queremos buscar em Jesus o poder que resolve o meu problema. E não em Cristo. Amém? A revelação que transforma minha consciência. De modo que eu tenha mente de Cristo. Então Cristo diz, eu vou fazer uma minha igreja. Que vai ser uma relação a partir de uma consciência de todo. Onde uns são servos dos outros. Porque essa é a forma de ser pleno. Um servindo o outro na construção da consciência da pessoa. Porque as outras assembleias não estão funcionando. Porque as outras igrejas estão sendo construídas a partir da satisfação da carência. Amém, irmão? Então, quem quiser fazer a sua igreja, pode fazer. Você não tem que ficar estressado, sofrendo, que esse trem de Jesus. Não, essa rolaiada, esse sacrifício, humilhação, essa dureza. Vai lá e faz sua igreja do jeito que você gostaria que ela fosse. Faz a sua. Seu perfil, onde todo mundo gosta das coisas que você gosta, tem suas preferências intelectuais, sexuais, psicológicas e estéticas. Pronto, é a sua igreja. Onde todos são o correspondente do que te satisfaz. Onde se sente assim, bem, sem nenhum tipo de sacrifício. Essa é a sua igreja. Mas você tem peito também para chamar de sua igreja. Não fique embrulhando o nome de Jesus nesse negócio, não. Entendeu? Por quê? Porque Paulo fala sobre isso. Ele fala, olha, as vossas igrejas, as vossas eclésias, as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. Então tem um punhado de igreja. E tem a de Cristo. Amém? E Paulo fala que as outras eclésias, as outras formas de ajuntamento, fazem mais mal do que bem. Porque são eclésias, são ajuntamentos, são reuniões montadas a partir da nossa carência. A carência de uma identidade quebrada. Entendeu?
E essa identidade quebrada apela pelo estético. Ela quer resolver a partir do estético, não a partir da consciência. Então ela quer estabelecer uma organização, uma plástica, que satisfaça a carência. A carência de quê? De relação. Só que quando eu faço isso de fora para dentro, quando eu faço isso a partir do estético, eu estou realimentando minha ignorância. Então eu estou fazendo um ajuntamento de individualidades. Passa a ser uma multidão de eus. E não uma reunião de nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então isso vira uma rave. Porque é a forma humana de combinar uma dicotomia. Qual a dicotomia? Eu sou um ser relacional, que estou me tornando cada dia mais amante de mim mesmo. Então um ser que foi formado para ser relacional, mas que cada dia mais é egoísta, onde é que ele resolve o problema dele? Celebrando a sua individualidade coletivamente. É uma rave. Então a rave, seja ela evangélica, católica, pirada, qualquer rave, é a forma humana de celebrar coletivamente a sua individualidade. Então eu não estou reunido porque eu estou pretendendo a construção da consciência da pessoa. Eu estou reunido porque foi a forma que eu encontrei de celebrar coletivamente a satisfação da minha individualidade, porque eu não sei ser sozinho, mas ao mesmo tempo eu gosto mais de mim mesmo do que gosto de qualquer outra coisa. Assim, a gente criou um falso real. O que é um falso real? Tem a forma, mas não tem a consciência. Tem a estética, tem a plástica, tem a estrutura, tem a organização, mas não tem a essência. Tem a paixão, tem a volitude, tem o entusiasmo, mas não tem o compromisso. O compromisso permanece enquanto a estética me favorece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto aquela forma me atende, eu venho para a forma, e quem que eu alimento primeiro? Paulo diz, as vossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque toda vez que vocês reúnem, cada um atende prioritariamente a sua própria necessidade. Então eu venho para atender o quê? A minha necessidade. E não para oferecer, para ofertar em favor da consciência de pessoa. Então, com isso, eu penalizo a reunião e obrigo essa reunião a satisfazer primeiro quem? A mim mesmo. Por isso que eu nunca sou resposta. Eu nunca sou responsável. Eu não sou responsivo à necessidade do outro e à missão de Deus. Eu sou proposta. Eu venho aqui propor alguma coisa que satisfaça a minha carência de reunião. Mas que ao mesmo tempo me faça permanecer o quê? Indivíduo. Eu não sou pessoa, eu sou individualidade. E quero ser respeitado na minha individualidade. Então eu não tenho responsabilidade. Eu demando respeito, mas não sou resposta. E eu respondo na medida do meu interesse. Que não é resposta, é proposta. Então nós somos um bando de proponentes, tentando encontrar uma forma organizacional que satisfaça a nossa carência da forma mais razoável possível. Então isso não é o exercício do ministério, porque isso não está melhorando a nossa consciência. E a sequela disso é que Paulo diz que nós estamos nos tornando o quê? Meninos. Isso nos infantiliza. Porque o que torna uma pessoa adulta é a sua consciência de responsabilidade.
É isso que faz o adulto. E não a sua competência, a sua capacidade ou a sua idade. Ele é adulto porque ele entendeu a sua responsabilidade com o outro. E não a carência que ele tem do outro. Então nossas relações estão se tornando cada dia mais infantis. Paulo diz que essa maturidade na construção da pessoa perfeita, da relação ministerial, ou seja, onde a gente cumpre a missão de Deus de formar uma família, essa relação perfeita, vai fazer com que a gente deixe de ser o quê? Menino. Levado por qualquer proposta de organização, de estrutura. Então, o que Jesus está falando é que há uma organização, mas essa organização ela tem que ser a imagem de uma consciência. E não a satisfação de uma carência. Então não tem problema, o aspecto estético, ele não é em si, o aspecto estético, ele não é em si um mal. Ele passa a ser um mal a partir do momento em que ele fica no lugar de origem. E Deus fica no fim. Então o diabo não nos enganou porque tirou Deus da nossa vida. O diabo nos enganou porque ele colocou Deus no fim. Então Deus ficou só com o poder e perdeu o quê? Quando Deus foi para o fim da nossa vida, ele perdeu o quê? A vontade. Porque agora Deus é aquele que coroa de poder o meu esforço. Está me entendendo isso ou não, mano? Então eu não estou trabalhando em cima de uma vontade, eu estou trabalhando em cima de uma necessidade que, se agradar a Deus, vai ser coroada com poder. E Deus vai batizar a nossa rave. Ele vai dizer, muito bom, legal, é isso aí, the show must go on. Continua porque está dando certo. E não é isso. Então, o nosso desafio é entender que a consciência tem que vir primeiro. O entendimento. Que a vida, ela só vai ser vida se ela for fundamentada no aspecto subjetivo. Que é a fé do que ainda não se vê. E a gente ficou tão estético que a gente pensa que a fé do que ainda não se vê é aquilo que de alguma forma eu vi nos outros e agora quero ver em mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? E na verdade, a fé do que ainda não se vê é aquilo que eu ainda não vi em mim e que pela fé pode ser revelado em favor do outro. É aquilo que eu não sei ainda a meu próprio respeito, mas que eu fui formado para ser. E que a relação vai propiciar essa oferta de modo que eu vou vendo aquilo que ainda não foi visto. E vou dar visibilidade ao que o outro ainda não viu. Mas num certo sentido nós estamos querendo usar a fé para conquistar e para dizer assim, não, eu vou ver o que eu ainda não vi. No sentido daquilo que vai ser me acrescentado. E não naquilo que vai ser desenvolvido. Isso aqui vai se tornar aquilo que a gente imaginou que um dia seria. Você está entendendo isso ou não, mano? E às vezes é um esforço nosso de tornar a nossa comuna uma coisa que a gente expectou. Nós temos uma expectativa daquilo e vamos trabalhar porque um dia nós vamos ver isso. Não é nada disso. Não, é o invisível se tornar visível. São virtudes e valores, são as expressões da natureza de Deus não visíveis em mim, que se tornarão visíveis e será visto. Deus será visível através da minha vida na relação. E nós vamos buscar todas as formas de organização necessárias para que isso aconteça. Então a organização ela será secundária, porque ela vai se adequando à minha expressão de consciência. A minha consciência altera o momento organizacional. Como uma pessoa que está sendo formada. Você tem um tipo de organização para um bebê, você tem outro tipo de organização para uma criança, outro tipo de organização para um jovem, outro tipo de organização para um adulto e outro tipo de organização para um velho. E qual é o aspecto estético correto?
Qual é o aspecto estético correto? O do bebê, da criança, do jovem, do adulto ou do velho? Não, o aspecto estético correto é um ambiente em que o adulto consegue, o velho consegue conviver com o bebê. E essa convivência ajuda na formação da consciência. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos segregando. Esse aqui é o espaço para bebês, aquele é o espaço para criança, aqui é o espaço. Jovem convive com jovem, bebê convive com bebê, e velho convive com velho. Nós criamos um asilo, um berçário, uma escola infantil, e nossas igrejas estão se tornando assim. No fim, é tudo criança. Porque a única coisa que nós não somos é família. Porque a família obrigaria essa convivência multiforme da consciência. O bebê tendo consciência do velho, o velho tendo consciência do jovem, o jovem tendo consciência do adulto e que ele não é mais criança, e essa convivência construindo quem? A pessoa e a relação. Mas nós fomos segmentando isso, criando ambientes de segregação e não de tradução da consciência. Então nossas igrejas são muito ruins. Porque ela parte da demanda organizacional. E não da consciência de organismo, de corpo. Então, Cristo diz, e aí ele está dizendo lá, então se a gente seguir a verdade em amor, nós vamos nos tornar esse corpo de Cristo. Essa família corpórea, relacional. E ele diz que a forma para isso é seguir a verdade em amor. Isso quer dizer o seguinte, que onde não há amor, não há verdade. Onde a primazia não é a formação da consciência do outro através do desenvolvimento da minha, então eu vou desenvolver uma consciência relacional em favor do outro. Em favor de tornar visível através de mim para o outro aquilo que ainda não foi visto. Amém? Amém, mano? Então esse esforço de fonte, de jorrar, de encher para fora, para que isso crie uma consciência, isso vai fazer com que todo o corpo cresça, a partir de relações bem fundamentadas. Isso é a partir de uma verdade em amor. Sem o amor não é verdade, é um falso real. O nosso problema é porque quando a gente fala de verdade, nós associamos isso a mentira. Então a gente pensa assim, o que é verdade? É o contrário de mentira. Não. Paulo diz assim, aquele que mentia, não minta mais, antes fala a verdade. Então existe um momento na nossa vida que não é mentira. Mas ainda não é a expressão do quê? Da verdade. A gente chama esse momento de não mentira de um falso real. É real. Sabe o que é o nosso problema? É que quando a mulher foi lá, e o homem e a mulher foi lá comer daquele fruto, aquilo era real. É uma apropriação do real, mas que não é a expressão da verdade. Então, quando eu me aproprio de alguma coisa, segundo a minha carência, é uma propriedade de fato. Isso tem na minha vida um efeito real. Então, quando eu crio uma estrutura, uma organização, para que a minha carência encontre correspondência e satisfação, isso é real. Eu vou sentir emoções reais. Eu vou sentir felicidade real. Eu vou ter prazer real. Eu vou ter trabalho real. Eu vou ter custo real. É real. Então, algumas coisas que nós estamos fazendo são reais. Tem força de realidade. E é por isso que é tão difícil a gente enfrentar isso, porque é real, é visível, é tangível, é palpável. Mas não é a expressão da verdade. Por isso que é idolatria. Eu crio uma imagem que é real. E se essa imagem é real, ela é correspondente a alguma coisa. Eu não inventei isso. Eu dei materialidade a alguma coisa, só que a materialidade que eu dei não vem de uma consciência de entrega. Vem de um sentimento de carência, que é real. É uma carência real, é uma carência legítima. Mas não é verdadeira, porque ela está em cima de um não, de um vazio.
E o vazio é real. Então toda vez que eu tento preencher esse vazio, eu tenho motivações reais. É real. Aí alguém fala para você assim, isso é uma mentira? Não é uma mentira. É o que eu estou sentindo, são meus sentimentos, são minhas emoções. É o meu mundo real. Mas é o mundo que eu criei a partir das coisas que eu não sei de mim mesmo. É o mundo que eu criei a partir das minhas piores dúvidas. E não das minhas maiores certezas. E aí eu escravizo as pessoas à força das minhas carências, em vez de emancipá-las na autoridade das minhas convicções. Então a igreja tinha que ser uma comunidade que emancipasse, e não que escravizasse todo mundo a um hábito, a um rito. Porque essa igreja que nós estamos fazendo, ela é real. E a desgraça dela é que ela é real. Antes ela fosse uma mentira, mas não é. Ela é um real criado a partir da minha idolatria. A idolatria de quem? A idolatria de um eu mal resolvido. Em busca de quê? De poder. Poder para quê? Para ser feliz. Quem quer poder? Poder para quê? Ou você acha que o Satanás quer ser infeliz? Até os capetas querem ser felizes. Ou você acha que o Satanás começa alguma coisa para dar errado? Ninguém começa nada para dar errado. Todo mundo faz alguma coisa por conta de um certo real. Só que esse certo real, ele pode estar construído em cima do quê? De uma inconsciência, de uma carência, e não de uma resposta, de uma responsabilidade. Ele muitas vezes está construído em cima de perguntas que nós mesmos fazemos, e não da resposta que nós damos. Então Deus tem uma vontade e nós respondemos essa vontade. E a vontade de Deus é amor. A vontade é que as pessoas se amem, porque essa é a forma de conhecer o quê? A verdade. Não há verdade sem amor. Então, se não é um projeto de oferta, de doação, é um falso real. Se eu estou ficando amargurado com o que eu estou fazendo, é um falso real. Se o sacrifício que eu faço na igreja está me matando, me deixa irritado, me deixa amargurado, então não é a igreja de Cristo, é o meu falso real. Que a partir do momento que ele é maculado, ele é ferido, ele me perturba. Então, para você saber se você está vivendo na igreja, é só você medir o grau de amargura que você ainda guarda no seu coração. Porque toda amargura que você tem no seu coração é por conta do seu falso real. Que alguém foi lá e mexeu nele. Mexeram no seu ídolo. Tiraram o seu ídolo do lugar. Puseram um manto no seu ídolo que não é o dele, e você tem medo de que agora o seu ídolo se corrompa. Então, toda vez que alguém mexe no modelo de igreja, a primeira coisa que a gente pensa é que a igreja vai se perder. Qual igreja vai se perder? Fala para mim, qual igreja vai se perder? A nossa. A única igreja que pode não dar certo no fim de tudo é a nossa, mano. Então, qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja é satânica. Amém, irmãos? Amém? É satânico, é diabólico. É porque eu coloquei ali o meu falso real e fiz disso a minha idolatria. E a minha dificuldade é porque se alguém falar, não, mas o que você está vivendo não é verdade. Aí, não, como não é verdade? É o que eu sinto. Minha raiva é real, minha ansiedade é real. As contas que eu pago são reais.
O culto que eu organizei é real. A liturgia que eu preparei é real. Aí vem alguém e mexe na liturgia, mexe no rito. Introduz um outro tipo de música. Prepara um outro tipo de agenda. Eu preparei uma agenda, uma organização, uma plástica, e de repente vem lá um samba lá qualquer e quer mexer nesse negócio e vai azedar o processo. Não, isso aqui é para atender essa. Então, isso não gera consciência. Então, eu preciso entender que a igreja, ela vai se organizando e ela vai revendo a sua organização. Então, a marca principal da igreja é a consciência da relação da pessoa. E não a forma como as individualidades estão sendo contempladas. Então, muitas vezes eu vou saber que a igreja está sendo bem sucedida, não porque eu tô feliz. Mas é porque eu estou contente. Contente no sentido de pleno. Ainda que eu esteja sofrendo. Então eu sofro na consciência do propósito. E não sofro na frustração da expectativa. Então eu estou sofrendo no propósito, esse é um sofrimento consciente, eu estou contente. Porque eu estou contente de saber que o meu sofrimento constrói a consciência. Mas nenhum tipo de tristeza por insatisfação da minha carência se justifica. Porque aí não cabe na vida da igreja. Todo sofrimento na construção da consciência cabe. Por isso que Paulo diz, a minha relação com a igreja é de constante sofrimento. Se tem alguma coisa que eu sofro nessa vida, é pela igreja. É pela relação. É o trabalho. Eu queria concluir para a gente entender isso. Então, toda atividade da igreja é trabalho, não é serviço. E a gente ficou tão focado na estética, na carência, que a gente acha que Deus nos chamou para fazer um serviço. Quando você chama um filho para ajudar você a lavar o carro, a última coisa que você está pensando é que o carro vai ficar limpo. Sem chance. Se você quiser um carro limpo, você contrata um lavador, porque se não estiver bom, você vai lá e obriga ele a lavar de novo até ficar limpo. Quando você chama um filho para lavar um carro, é porque você quer gerar uma consciência. E não terminar um serviço. Então Deus não chamou a gente para terminar um serviço. Toda a nossa atividade de trabalho deveria ser para gerar uma consciência. Então nós não estamos aqui pelo resultado do serviço bem feito. Nós estamos aqui pelo resultado da consciência transformada. Se a nossa consciência da relação não está sendo transformada, o nosso serviço é de baixa qualidade, ele não presta. Para fazer esse serviço, os anjos faziam. Se é um caso de converter todo mundo, levar todo mundo para o céu, presta atenção, amado. Se era uma questão de converter todos os pecadores de Bernardo para levar eles para o céu, 4 anjos, um Gabriel, um Miguel, um El qualquer, numa carruagem de fogo. Pensa, uma carruagem de fogo, rodando aí a 500 por hora, toda em chamas. 2 dos anjos tocando uma trombeta, pá, pá, pá. E 2 gritando, é Deus, é Deus, é Deus. E essa carruagem de fogo arrastando uma carroça, uma grade, com Satanás e mais uns 3 demônios fortes lá dentro, presos. E aí a carruagem de fogo na frente, é Deus, é Deus, é Deus. Arrastando na corrente lá uma carroça de grade, com Satanás e mais uns 3 anjos fortes, uns 3 demônios fortes, gritando, é ruim, é ruim, é ruim. Vou falar uma coisa para vocês, amado. Em meia hora o Bernardo estava resolvido. Já estava resolvido quem queria ir para o céu, quem queria ir para o inferno. Isso sim seria um show. Se isso faria, se o Bernardo dá para ganhar numa meia hora, você pensa, o mundo em 2 semanas estava convertido. Acabava o serviço. Amém? Essa coisa está demorando esse tempo todo, porque isso é a construção da consciência.
A consciência de homem, de família, de pessoa. E uma consciência que se tornou plena a partir do sacrifício de Cristo em favor dos seus irmãos. Sem lamentar. E ele diz, o Pai me ama porque meu sacrifício é voluntário, é espontâneo, ninguém tira isso de mim. E às vezes você está vivendo na igreja como se alguém estivesse tirando alguma coisa de você. De forma que toda vez que você tem que se sacrificar, isso é a surpresa. Amados, surpresa é quando alguém não te sacrifica. Amém? Isso é trabalho. Trabalho sempre, como Deus está trabalhando, e não está trabalhando para um patrão. Está trabalhando para formar a consciência da família, e nós entramos no trabalho de Deus. Estamos trabalhando com Ele nessa formação. Amém? Por isso que, por exemplo, um humanoide, um ciborgue, um androide, não vai conseguir cumprir essa função. Porque você pode pegar um ciborgue, um humanoide, um androide lá qualquer, e ele pode se parecer com o homem. Inclusive ele pode repetir os movimentos, ele pode ter pele, ele pode ter tudo. Certo? Mas algumas coisas ele nunca vai ter. Essa coisa física, estrutural, ela é o quê? Estéril. Um robô é capaz de construir outro robô, mas não é capaz de parir outro robô. Ele pode adicionar outros robôs, ele pode construir um exército adicionado, ele pode construir robôs que adicionem, que aumentem a massa, mas ele não é capaz de se multiplicar. Por quê? Porque ele é estéril. Os irmãos estão entendendo isso? Então, muitas vezes, nós estamos formando uma igreja de ciborgues, de humanoides. A gente cria uma estrutura que dá condições de aumento. Porque um vai construindo o outro através do sistema repetido. A gente aprende uma mecânica funcional de adensamento, de expansão. E enquanto eu usar essa mecânica funcional, a gente constrói réplicas. Então, muitas vezes, eu tenho uma multidão replicada de uma organização que deu certo. Mas aquilo não é orgânico. Porque outra coisa que um ciborgue nunca vai ter é consciência. Ele vai ter lógica. E a lógica, muitas vezes, parece... A lógica, no seu sentido estético, ela é quase moral, porque é lógica. Mas é relativa, porque é lógica. Por isso que a nossa moral é relativa, e por isso ela é imoral. Porque nossa moral é construída em cima das nossas experiências, e não em cima da nossa consciência. Por isso que a gente tem velocidade em punir o outro, porque ele é um outro que não sou eu, e não uma expressão diferenciada de mim. Por isso que eu estou tão cruel com o outro. E aí, na minha moral, eu mando o outro para o inferno. Agora, para mandar todo mundo para o inferno, nós não precisava da igreja. Bastava o Roberto Carlos. O Roberto Carlos já tinha mandado todo mundo para o inferno. E nós ficamos aqui agora resolvendo quem vai e quem não vai. Isso é humanoide. Isso é ciborgue. Isso é androide. Isso é mecânica funcional. Então, o que não me replica é infernal. E o que é o celeste? O celeste é o outro totalmente diferente de mim e que é uma expressão possível de mim mesmo. Na medida em que eu me entrego em favor dele. E aí eu não estou replicando, eu estou gerando, porque ele vai comer de mim. No fim, seremos nós. Porque ele comeu de mim e eu comi dele. Então, nós somos uma só pessoa. Amém? Então, é disso que eu creio que Jesus estava falando. De sermos essa igreja que se organiza. Nós temos necessidade de organização, como o corpo. Mas essa organização, ela tem que ser o quê? Dinâmica, fluida, revista. Ela tem que estar em constante avaliação.
para entender qual que é o meu momento e o meu lugar. Então, quando Deus falou para Abraão, vem que eu vou te levar para um lugar, a gente já pensa lugar o quê? Geográfico. A gente já tem a tendência de pensar que lugar é endereço. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque a gente já pensa de forma o quê? Objetiva e não subjetiva. E quando Deus estava falando para Abraão, vem que eu vou te levar para um lugar, ele não estava falando de um endereço, ele estava falando de um nível de consciência. Tanto que Jesus, quando ora em relação a lugar. Ele diz assim, Pai, o meu desejo é que onde eu estiver, eles estejam comigo. E aí nós achamos que Jesus estava orando por um endereço. Mas ele estava orando por uma consciência. Amém, amados? Então não há endereço, há uma consciência, esse lugar de consciência. Amém? Por isso que a primeira pergunta que Deus fez para o homem não é o que você fez de errado. Deus só vai falar com o homem sobre comportamento no fim da conversa, mas qual foi a palavra que abriu a conversa de Deus com o homem quando o homem pecou? Onde? E depois, quem? E só por último, o quê? Mas nós, na nossa proposta de igreja, a gente começa com o quê? Para depois, quem? E aí onde? Não, mas é onde? Onde está a minha consciência a respeito das pessoas? E quem são as pessoas que são embraçadas por essa consciência? Agora que eu sei onde estamos e quem são as pessoas nesse lugar, nós vamos resolver o quê? Então o que a gente faz com gente que tem a mesma consciência nesse lugar? Amém? E aí, a gente pode mudar de forma a qualquer momento. Amém, amado? O nosso rito, ele é secundário. Mas nós tornamos o nosso rito primário e as pessoas estão tendo que se acostumar a um rito que virou endereço. Nós transformamos o nosso onde em rito. Ou o nosso rito em onde. Tanto é que para nós, igreja hoje é um endereço, mas não é uma consciência. Se te perguntar onde é que fica a sua igreja, qual é a primeira coisa que você pensa? No endereço. Quando alguém diz assim, e agora, o que você vai fazer? Você fala, eu vou para a igreja. Aí você está pensando o quê? No endereço e no rito. E não mergulhar numa consciência de pessoa. E de relação. Aí eu não estou indo ao encontro das pessoas para quem eu sou relevante. Eu estou indo no endereço onde as minhas carências são satisfeitas. E como eu me organizei para que isso sempre me satisfaça dentro do meu falso real. E aí, muitas vezes, isso vai enganar as pessoas, que nunca vai ser uma expressão da verdade. Amém? Acabou. Era isso aí.